Oi gente, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra mim, porque está cedo agora, não são nem 9 horas da manhã. E eu resolvi começar a gravar esse vlog hoje, que é sábado, dia 10 de outubro. Apesar de eu ter falado que talvez eu fosse ficar um tempinho sem gravar vlog, eu não resisti. Eu não resisti a ficar sem gravar vlog, porque esse fim de semana, hoje e amanhã, vai rolar uma maratona que eu estou organizando, chamada Maratona 12 em Dobro, que basicamente é uma maratona 24 horas, só que em 2 dias. Então a gente vai ler 12 horas hoje e 12 horas amanhã. Aí eu pensei assim comigo, por que não registrar essa maratona em vlog, né? Então é isso que eu vou fazer, não quero me estender muito. Vai ser um vlog realmente focado nessa maratona. Eu vou mostrar aqui pra vocês os livros que eu vou ler. Eu só escolhi 2 livros, só que tem um terceiro livro que também pode ser que se encaixe aí ao longo desses 2 dias. Então eu vou explicar aqui brevemente pra vocês como que vai funcionar essa maratona. Como eu falei, é uma maratona de 24 horas, né? Só que são 12 e 12, por isso que ela se chama 12 em dobro. Quem tá organizando sou eu, a Thaís e a Ju, 2 amigas minhas que também são dos livros. E essa ideia surgiu porque a gente começou a perceber que maratonas 24 horas, tipo que a Tami faz, né, de não dormir, elas são um pouco mais difíceis pra gente. E a gente acaba não rendendo tanto na leitura, então a gente falou, bom, que tal se a gente fizer então uma maratona de 24 horas só que em 2 dias, que a gente possa dormir no meio e aproveitar 12 horas de leitura direto. Então foi daí que surgiu a ideia. Eu sei que já é uma maratona que outras pessoas fazem, mas a gente quis criar uma nossa, com regras nossas, e assim, na verdade praticamente não tem regras, porque o objetivo dessa maratona é ser bem livre mesmo, assim, é ler na maior tranquilidade, sem pressão e sem essa coisa de tipo, eu tenho que ler muito, eu preciso ler 1000 páginas e tipo, não, sem pressão e sem competição nenhuma. A gente realmente só quer ler o máximo que a gente puder e ficar de boas. Pra ajudar o pessoal a montar a maratona, a gente determinou 3 desafios, cada um escolheu um. E o meu desafio é desafio de livro temático, então a pessoa pode escolher ou um livro macabro, por ser mês do Halloween, ou um livro infantil, ou que tem a protagonista criança, porque é dia das crianças na segunda-feira, dia 12, né? O desafio da Thaís é ler um livro nacional, e o desafio da Ju é ler um conto, ou livro de contos também, eu acho. Então, os livros que eu escolhi acabam completando esses 3 desafios, e eu escolhi só 2 livros, então assim, é bem tranquilo mesmo de cumprir. E uma outra coisa, né, também que vai rolar nessa maratona são lives de sprint de leitura. A gente vai fazer as lives lá no Instagram, a gente dividiu essas lives pra rolar nos 3 perfis, então são 3 lives por dia. A primeira vai ser agora às 10 horas, então eu já vou terminar aqui, tomar meu café e já ir lá pra live, porque a live vai ser comigo e com a Thaís, e 4 horas tem outra live, 8 horas tem outra live, e isso repete no domingo. Então, eu já tenho que finalizar aqui rapidinho pra poder tomar meu café e ficar pronta pra live. E agora sobre TBR, então, o primeiro livro que eu escolhi foi O Colecionador, do John Fowles. Eu tô lendo esse livro aqui já faz 1 ou 2 dias. Atualmente eu tô na página 145, cheguei na parte 2 desse livro. Eu acho que ele tem 4 partes, se eu não me engano, eu cheguei na parte 2. E ele cumpre o meu desafio, que é de livro temático, né? Então eu escolhi esse livro pra TBR de outubro por ser um livro mais macabro e também aí acaba cumprindo o meu desafio de ser um livro temático de outubro. A minha intenção não é necessariamente terminar esse livro, mas se terminar, ótimo, né? Porque faltam aí 200 páginas mais ou menos pra terminar, então se rolar, que bom. Esse aqui não é um livro tão rápido de ler, mas ele é um livro que prende atenção, então pode ser que dê sim pra eu ler durante esses 2 dias. Mas não tenho, assim, a intenção exatamente de finalizar. O outro livro que eu escolhi é um livro que sozinho já cumpre os 3 desafios, que é Cantigas no Escuro. Esse aqui que é um livro de contos, né, nacional. Então, ele é um livro de contos, então cumpre o desafio da Ju. Ele é um livro nacional, cumpre o desafio da Thaís. E ele é um livro de Halloween, é um livro temático e cumpre o meu desafio. Então, ele sozinho já cumpre os 3. São 6 contos de autoras nacionais. E ele é um livro que pega essas cantigas que a gente conhece, né, tipo, que fazem parte da nossa cultura, como Ciranda Cirandinha e outras tantas aí, e transformá-las em histórias de terror. Então são contos de terror baseados nessas cantigas que a gente conhece aqui no Brasil. E estou bastante curiosa pra saber como vai ser. Eu já ouvi gente falando bastante bem desse livro, falar que tem uns contos bem assustadores, então acho que vai ser interessante. A minha intenção é sim ler o livro inteiro, porque ele é um livro curtinho, e eu vou ler esse livro durante os sprints. E assim, se eu achar que tá faltando livro, né, se por acaso eu terminar algum desses livros antes do previsto, enfim, eu vou ler um pouquinho de Nona Casa, que é um livro que eu comecei também recentemente, faz uns 2 dias que eu comecei ele, e eu tô lendo esse livro no Scribd. Se você não sabe o que é o Scribd, gente, vou deixar um link aqui embaixo pra vocês conhecerem o Scribd. É uma plataforma de audiobooks e também tem alguns e-books. A maioria dos audiobooks é em inglês, mas também tem alguns audiobooks em português, e tem bastante e-book em inglês lá, tem algumas editoras colocando seus e-books lá. Então, se vocês quiserem conhecer o serviço por 2 meses de graça, vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem se cadastrar e conhecerem o serviço, que é muito legal. Então, caso eu enjoe de algum desses livros, ou caso eu finalize, enfim, eu vou encaixar no Na Casa também. Eu quero paz, eu não quero desespero, eu quero ler com calma e tranquilidade. Então só vim aqui pra poder apresentar mesmo pra vocês como vai ser essa maratona e como vai ser esse vlog de hoje. E eu espero muito que vocês gostem. Vamos ver aí quanto que eu consigo ler, se eu consigo bater todas as minhas metas, quem sabe finalizar esses 2 livros e também ler um pouquinho de Nona Casa. Vai ser bem bacana se isso acontecer.
A gente se fala logo logo. Fim de live. Já faz um tempinho, na verdade, que a live acabou. Eu li o primeiro conto. Eu não cheguei a ler o conto inteiro na live. Faltou, tipo, 1%. E aí eu terminei o conto logo depois que a live finalizou. Li o primeiro conto desse livro do Cantigas do Escuro, que é da Jana Bianchi, que se chama Diga Adeus e Vá-se Embora. E ele é baseado naquela cantiga Ciranda Cirandinha. No começo eu tava achando meio esquisito, mas depois no final eu entendi, assim, e é bastante macabro. E eu sei que todos os contos, né, desse livro vão ser assim, nessa pegada macabra. Mas agora eu terminei a live, tava fazendo uns stories aqui, vou fazer mais alguns stories. E depois eu vou pegar o colecionador, né, pra ler, pra continuar a leitura. Então eu já tô com ele aqui. Mais tarde eu volto pra falar um pouco mais sobre como que tá a minha leitura. Acabou de acabar a segunda live do dia, né, de domingo. Eu não pude participar da primeira, teoricamente eu ia participar, mas eu tive imprevisto, não consegui participar. E à noite, então, tem a última live pra gente finalizar essa maratona. Nessa live eu li um pouquinho aqui dos contos aqui no Kindle. Eu tô bem no final já do livro, então acho que eu vou finalizar agora. E não li o colecionador nas lives, mas estou lendo o colecionador. Deve faltar um pouco mais de 100 páginas, então eu acho que eu apareço aqui de novo pra falar no final do dia tudo que eu li, pra poder encerrar o vlog. Eu sei que esse vlog ficou bem simples mesmo, só pra falar aí de como tá sendo essa experiência. Eu tô gostando bastante, mas eu venho conversar com vocês sobre tudo no fim da maratona. Bom, a maratona terminou ontem, domingo, mas hoje eu vou falar pra vocês rapidamente como que foi. Como eu falei, a intenção com esse vlog era só registrar mesmo essa maratona que eu fiz com as minhas duas amigas, né, com a Ju e com a Thaís. E ontem eu consegui terminar às 10 horas, né, umas 10h15 mais ou menos eu terminei, porque eu fiquei lendo o colecionador, que inclusive terminei e vou falar brevemente aqui sobre ele. O saldo final da maratona pra mim foi bom porque eu coloquei duas metas só, que era de ler o livro inteiro, né, do Cantigas no Escuro, e ler o máximo que eu pudesse de O Colecionador. Eu não terminei ontem, mas hoje de manhã eu finalizei essa leitura, então eu atingi as duas metas e pra mim isso já foi suficiente. Mas o que eu queria falar é que eu resolvi registrar essa maratona porque foi algo assim que eu idealizei junto com as minhas amigas e que a gente assim fez realmente sem pretensão nenhuma de ser algo grandioso. A gente queria que fosse algo simples, que fosse algo que todo mundo pudesse participar, que não fosse cheio de regras e cheio de coisas, acabasse afastando mais as pessoas do que aproximando. E no final das contas a gente conseguiu realmente criar uma coisa assim que aproximou as pessoas, né? Óbvio que não foram muitos participantes, porque a gente anunciou bem em cima da hora mesmo, mas quem participou foi fiel ali com a gente, participou de todas as lives, leu com a gente, compartilhou com a gente, usou os templates que a gente disponibilizou, então assim, a galera foi bem fiel mesmo. Já estão pedindo já pra que a gente faça uma nova maratona, então isso pra gente foi realmente o melhor. E pra mim, agora falando assim pessoalmente, a melhor coisa pra mim dessa maratona foi o fato de eu conseguir não me cobrar. Então às vezes a gente, quando faz maratonas, quando participa de maratona, a gente tem a tendência a se cobrar muito e a ficar pensando quantas páginas eu vou conseguir ler. A gente fica com essa cobrança na nossa cabeça e esquece que o que a gente precisa realmente é relaxar, porque às vezes a maratona ela é mais pra gente conseguir tirar um tempo pra focar na leitura do que especificamente ficar lendo muitas horas seguidas e depois ter um saldo grande de páginas lidas. Então foi assim pra mim, eu consegui tirar o meu tempinho ali pra ler, por mais que eu esteja assim com bastante tempo livre conseguindo ler bastante. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso aqui, gente, o fato de ter muito tempo livre não significa que eu fique lendo o dia inteiro. Eu não fiquei me cobrando, eu realmente coloquei ali a meta bem tranquilo, e assim, se eu tivesse ficado lendo até um pouquinho mais tarde, eu teria finalizado o colecionador também, mas eu preferi realmente deixar pra segunda-feira pra terminar com calma. Então eu só queria comentar mesmo que a reflexão que ficou pra mim é essa, sabe, de que essa maratona foi uma maratona zen, foi uma maratona tranquila, em que em 24 horas aí eu devo ter lido umas 400 e poucas páginas, o que pra algumas pessoas pode ser pouco. A experiência mesmo de compartilhar com as pessoas, de fazer os sprints e tudo mais, foi o que mais fez valer a pena essa maratona pra mim. E eu já andei conversando um pouquinho ali por cima com as organizadoras
ilustradoras, né, com as meninas, elas têm esse interesse de fazer outras maratonas. Então eu vou comentar brevemente sobre Cantigas no Escuro. Bom, eu terminei ontem. Teoricamente era pra ser um livro de terror, mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade porque eu não costumo me assustar realmente com livros e contos de terror, então isso mais uma vez não aconteceu, eu não me assustei. Mas eu achei alguns contos bem macabros, assim, com bastante influência ali de terror mesmo. Mas o conto que eu mais gostei, que foi o da Iris Figueiredo, ele é muito fofo. Ele é um conto extremamente fofinho, bonitinho, tem uma história de romance. Então, no fim das contas, eu gostei do conto não por ele ser assustador, e sim por ele ser fofo. Uma coisa que eu gostei é que praticamente todos os contos têm personagens LGBT, tem muita diversidade. Eu gostei muito da criatividade das autoras, porque elas conseguiram criar coisas, assim, bem inesperadas com os contos. E a proposta também, como um todo, do livro, achei bem legal. Mas alguns contos não me agradaram tanto. O que eu menos gostei foi o conto, eu acho que é Espinhos de Escamas ou Escamas de Espinhos, alguma coisa assim o nome. Achei a ideia boa, mas não tão bem executada. De restante, assim, eu gostei, né, de todos e foi uma boa experiência. Eu dei 3 estrelas e meia no geral pra esse livro, mas eu tenho uma nota específica pra cada conto, mas o que ganhou a maior nota ganhou 4 estrelas e o que ganhou a menor nota ganhou 2 estrelas e meia. Agora, sobre Colecionador. Gente, eu não consigo... eu terminei de ler esse livro hoje de manhã, agora já são quase 6 horas da tarde. E assim, eu não consigo ainda organizar os meus pensamentos de uma forma que eu consiga falar como eu me senti com essa leitura. Eu costumo dar nota para os livros assim que eu termino de ler. Eu sei que para algumas pessoas isso não funciona, mas eu gosto de dar nota assim um pouquinho depois que eu leio. Às vezes eu deixo para dar uma nota no... tipo, leio o livro de manhã e deixo para dar nota no final do dia, mas geralmente logo depois que eu leio eu já sei como eu me senti com a leitura. Mas esse livro é difícil, extremamente difícil de avaliar. Eu ainda não sei que nota eu vou dar pra ele até o momento, né, que eu tô gravando esse vlog. Acredito que daqui a 1, 2 dias eu consiga organizar um pouco melhor as minhas ideias, assim, a ponto de conseguir dar uma nota. Não que isso importe, eu sei que isso não é, assim, de grande importância pra todo mundo, mas eu gosto de dar notas pros livros que eu leio, então pra mim é uma coisa que faz diferença sim, porque depois lá na frente, quando eu olhar novamente, né, todos os livros que eu leio, ver as notas que eu dei, eu consigo saber, assim, mais ou menos o que eu achei da história só de olhar a nota. Só que eu sei que com esse livro vai ser diferente. Independentemente da nota que eu der pra ele, eu não vou conseguir resumir os meus sentimentos apenas numa nota de 1 a 5. Eu não consigo falar pra vocês, assim, nenhum momento em que eu senti algo minimamente positivo durante essa leitura. É claro que esse aqui é um livro de suspense, de terror, então ele não é um livro que foi escrito pra que você sinta coisas positivas. Eu tenho essa consciência. Mas, assim, foi um livro que me afetou de maneira, assim, bastante intensa, sabe? Com essa coisa dos sentimentos negativos. Eu senti muito nojo, muita repugnância, principalmente em relação ao protagonista. E em relação a toda a história, eu senti muita impotência. Aquele desespero de não poder fazer nada pra mudar a situação que tava se desenrolando aqui. Então, várias vezes a minha vontade era gritar, porque realmente não tinha nada que eu pudesse fazer, porque eu sou apenas a leitora, eu tô acompanhando tudo passivamente. Então dá um desespero muito grande. Esse protagonista é uma pessoa horrível, ao mesmo tempo que eu entendo que ele é uma pessoa que tem as suas questões, ele é uma pessoa assim que tem provavelmente alguns transtornos, né, mentais e tal. Algumas coisas que acontecem com ele a gente pode sim desenvolver um pouquinho de empatia, eu não consegui desenvolver. Eu só achei ele uma pessoa absurdamente horrível em vários aspectos, e a naturalidade com que ele conta as atrocidades que ele tá fazendo, assim, é um negócio inacreditável, é surreal. Em relação a Miranda, que é a pessoa, não sei se vocês sabem a história desse livro, mas ele conta sobre uma menina que é sequestrada, né, levada aí pra um cativeiro, e o protagonista, então, né, constrói todo um cativeiro ali pra ela, e a dinâmica entre esses dois personagens é o que vai permear aí todo o enredo. Então, a Miranda, que é a vítima, né, que é sequestrada, ela também não é uma personagem muito fácil, assim, por mais que a gente sinta, assim, empatia por ela, pelo que ela tá sofrendo. Também é complicado porque ela não é exatamente uma mocinha, então ela também tem seus defeitos e a gente é confrontado com isso várias vezes. Bom, gente, eu realmente não sei como avaliar esse livro. O que eu sei é que foi uma leitura muito marcante, é uma leitura que vai ficar comigo durante muito tempo. Como eu falei, não importa a nota que eu der pra esse livro, nenhuma nota vai conseguir transmitir exatamente o que eu senti durante essa leitura. Mas, ainda que tenha sido uma experiência, assim, negativa em sentido, assim, de sentimentos, ainda assim, eu vou assistir ao filme
porque dizem que é um filme muito bom, né? É um filme bastante antigo, mas dizem que é muito bom. É uma leitura que tem alguns gatilhos, assim, tem que ter um pouquinho de cautela. Não é nada muito absurdo, mas é bom sim ficar atento para alguns gatilhos, né? Em relação à própria temática do livro, que é a temática de sequestro. Também tem algumas coisas, assim, que podem ser gatilho para as pessoas em relação a abuso sexual, mas não tem nada explícito, então vocês podem ficar tranquilos, não tem nenhuma cena muito gráfica de abuso e nem de violência. Nesse ponto é bem tranquilo, mas é um livro bastante psicológico, ele mexe muito com a nossa cabeça e assim, deixa a gente perturbado. Como eu tava falando de Halloween, eu comecei a assistir aquela série A Maldição da Mansão Bly, que é dos mesmos criadores de A Maldição da Residência Hill. Eu gostei bastante da primeira, né, da primeira série, digamos assim, da primeira temporada, e agora eu tô assistindo essa segunda. Até o momento eu assisti 3 episódios e tá sendo legal. Ela tem aquela mesma vibe, assim, bem sombria, mas pelo que eu já vi algumas pessoas falando, ela é mais focada no drama, então ela vai ter, assim, um desenvolvimento um pouquinho diferente da primeira temporada. Essa série é baseada naquele livro A Outra Volta do Parafuso. Eu já li esse livro e particularmente não sou muito fã dele. Eu tinha até esquecido algumas coisas, principalmente em relação ao final, então eu dei uma pesquisada ali nos resumos na internet pra eu lembrar o final. E eu lembrei porque eu não gostei, foi justamente por causa do final. Não acho o final desse livro muito legal e também o livro como um todo eu não acho lá essas coisas. Mas por enquanto tô gostando bastante da série. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um vlog mais curtinho mesmo. Se você gostou desse vlog, não se esqueça de dar um like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo para poder acompanhar todos os vídeos que eu posto. Tô tentando postar vídeos semanalmente, então sempre que possível vocês vão ver vídeos novos por aqui. Seja um vlog ou um vídeo, mas sempre vai ter conteúdo novo aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vlog ou no próximo vídeo. Tchau, tchau!